meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a esta aula da Escola da Palavra, dia 22 de novembro de 2020. Estamos caminhando para o encerramento deste ano, um ano conturbado, um ano com Covid, um ano com home office, um ano com fique em casa, um ano bem diferente de todos os anos que a gente tem vivido, não só como cristão, mas como cidadão, como pessoa. Um ano com uso de máscara, um ano com várias situações que nós não sonhávamos em momento nenhum, mas que são colocadas para nós na palavra, né? Várias situações que estão acontecendo, são previstas, e nós vemos a situação política se encaminhando, a situação dos países se encaminhando, e nós vamos continuar. Nós estamos vivos, estamos todos cientes do que está acontecendo e do que virá a acontecer pelo que está na palavra, e vamos continuar aprendendo e seguindo até o dia que o Senhor vier nos buscar, seja essa a vontade do Senhor, e nela nós estamos firmes, nós estamos fortes nessa vontade, nós estamos acompanhando isso. Quero crer que seja esse o momento do seu coração, estar aguardando em Cristo a vinda para nos buscar, porque aqui, por melhor que nós estejamos, no céu nós estaremos muito melhores. A palavra nos garante que lá nós teremos, além do que nós sonhamos e pensamos, infinitamente mais. E isso é bom para todos nós, para os nossos filhos, para aqueles que já foram, que estarão lá conosco, e para aqueles que... Deixa eu baixar esse volume aqui. E para aqueles que estão chegando, né, os novatos, os recém-nascidos, os recém-convertidos que estarão lá conosco. Hoje, na nossa lição, nós vamos tratar sobre ética, continuar tratando sobre ética cristã, e vamos falar sobre doação de órgãos. Lembrando que os temas que são colocados na Escola da Palavra são temas para nós apontarmos o rumo da nossa conversa, o rumo do que nós vamos tratar, para que, se alguma pessoa chegar e nos questionar sobre o que a palavra nos diz, qual é a nossa opinião, nós como cristãos, o que a gente acha disso ou daquilo, de diversas situações, nós sabemos que a palavra nos instrui sobre tudo. E nós vimos sobre homicídio, nós vimos sobre várias situações que envolvem a questão da ética cristã, foram passados aqui planejamento familiar e outros que foram apontados aqui por outros professores, ministradores da aula, na bênção de Deus na vida de cada um. Vamos hoje então falar sobre doação de órgãos, que é uma situação bem interessante, né, para nós tratarmos como cristãos. A palavra nos vai colocar essa situação de doação tratando do amor. É o foco que nós vamos dar na situação de doação de órgãos. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, porque não interessa para nós como cristãos saber como é feito uma doação, a parte burocrática, não interessa para nós neste momento sabermos como é feita a parte técnica de transplante, do que for em termos de doação de órgãos. Interessa para nós saber o que a Bíblia fala a respeito de doação de órgãos. Qual é o apontamento que nós como cristãos vamos dar a essa situação? E lá em 1 João 3,16 diz assim: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Isso que nós devemos adotar como meta para nós cristãos, né? Botei aqui para a gente pensar e praticar. A doação de órgãos, bem como de sangue, de tecido, expressa o amor cristão. Como eu disse, esse vai ser o nosso foco, o amor cristão. Por quê? Vou resumir aqui para você o porquê de tratar do amor. Porque a Bíblia não vai dizer que você deve doar, nem que você não deve doar. A Bíblia vai dizer que você deve amar. E quando você ama, você doa. E aí eu vou te explicar, no decorrer da lição, o que acontece com aquilo que você não doa. Amém? Vamos lá. Mateus 22, 37 ao 40 vai tratar do amor cristão,
sendo a síntese da lei dos profetas. E aí você vai acompanhando aí, quero que você abra lá e faça a sua leitura, medite, né? Então, a lei dos profetas, o que vai tratar? Amor cristão, a gente vai falar sobre isso. A Bíblia apresenta empatia e solidariedade como princípios cristãos, também nós vamos falar sobre empatia e solidariedade. O amor deve ser demonstrado por obras, não apenas de palavras, né? Aquele cristão que diz, Deus te abençoe, e não faz nada. Nós devemos fazer, nós devemos agir, nós devemos contribuir com o bem dos outros, né? Devemos tratar esta situação. Os irmãos da Galácia desejavam doar até o que não podiam. Vamos tratar também, tem essa explicação mais no decorrer da nossa conversa. Para a operação de milagres não é impossível para Deus. Eu creio que essa seja a sua fé. Essa pelo menos a minha fé, né? A fé de todos nós. Deus não está impedido em nada. Ele faz aquilo de acordo com o que Ele tem vontade de fazer. Isso é bênção para nós, porque Ele sempre quer o nosso melhor. Cristo entregou sua vida em resgate do ser humano. Isso é doação. Entendeu? Amor que leva à doação. Ele desceu de sua glória, se desprendeu de sua glória, nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem na cruz, com sofrimento. Por quê? Se doando por nós, se fazendo pecador por nós. Passo seguinte, falando sobre doação, nós temos aqui notícia do G1 Globo do dia 25 de novembro de 2019. Brasil tem 45 mil pessoas na fila para transplante de órgãos. E aí discorre lá a informação que está sendo trazida. Outra aqui, transplante de órgãos, isso do noticiasuol.com.br, falando sobre saúde, lá da redação do dia 24 de agosto de 2020, agora, recente. Transplante de órgãos, a fila de espera cresce 30% em julho no Brasil. Este quadro de fila de espera este é o quadro de fila de espera de transplantes no Brasil. Esses valores, esses números que eu estou trazendo, para nós termos uma ideia aproximada de quantas pessoas necessitam dos diversos tipos de órgãos, sejam córnea, coração, fígado. Alguns são imediatamente para salvar da morte, como um transplante de coração, outros para tornar a visão, e por aí vai, pele, sangue, né, essas coisas todas. Este é o quadro da fila, para você ter uma ideia. São dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO, que mostram que em 2015, 2.333 pessoas morreram à espera de um transplante. Ou seja, não são todos que estavam na fila. Muitos conseguiram o transplante, mas aqui informa que em 2015, 2.333 pessoas morreram porque não conseguiram um transplante. Olha que coisa interessante. Morreram muito mais outras pessoas. Muitos, centenas de milhares morreram no país. E se nós tivéssemos desses que estão na fila, 2.333 tipos de doação de órgãos, estes poderiam ter sido salvos. Né? Aquela pessoa que morreu numa queda de um elevador, aquela pessoa que morreu numa batida de carro, num acidente, numa situação que não tem não tem como fazer um transplante ou um jeito de usar. O cara morreu por um acidente, seja lá qual for. Ele poderia ser doador de órgãos e poderia ter salvado uma vida. Vários dessas centenas de milhares que morreram poderiam ter salvado essas pessoas. Então são esses os dados técnicos que nós vamos entrar, não muito mais do que isso a nível de informação de doação. Não estou aqui para convencer ninguém a ser doador, também não estou para convencer a não ser. Lá na frente você vai ver sobre esse tipo de decisão
como sempre, eu não gosto de tomar as decisões por vocês, né? Eu tomo decisão por mim e aconselho. Vamos lá, doação de órgãos. O que é? Basicamente, trata da técnica de transplante e as pesquisas com células-tronco adultas e embrionárias. É o que vai falar doação de órgãos. Basicamente é isso. Transplantar um órgão ou pesquisa relativa a esse transplante ou o uso de células-tronco, né, para esse efeito de salvar pessoas através de outras vidas que já no caso não podem ser salvas. Vamos definir esse transplante. A remoção de um órgão enfermo do corpo humano por procedimento cirúrgico para ser substituído por outro saudável. Isso é um transplante, né? Provavelmente você já tinha conhecimento disso. O que pode ser transplantado? Coração, o fígado, o pâncreas, os rins, os pulmões, os tecidos, células-tronco, medula óssea e por aí vai. Um monte de coisa pode ser transplantada. Existem coisas que não podem ser transplantadas? Existem. Existem. Muitas. Mas muitas podem ser transplantadas e vidas podem ser salvas através disso. O tipo mais comum de transplante é a transfusão de sangue. E muita gente diz que não pode fazer transfusão de sangue porque nós vamos falar do infantilismo, né, teológico. Digo para você o seguinte: eu faço um tipo de exame a cada 3 meses. Eu faço um exame que avalia o meu sangue. Você pode fazer também esse tipo de exame. E uma vez eu perguntei para o médico: por que esse tipo de exame pega o meu sangue e faz as medidas de a cada 3 meses? E ele me disse assim: é porque todo dia você joga uma parte do teu sangue fora. A cada 3 meses o teu sangue está sendo renovado. O seu sangue é um sangue novo a cada 3 meses. Então hoje você joga um pedaço dele fora e repõe. Amanhã você joga um outro pedaço e repõe. E vai repondo. Todo dia você despreza um pedaço e põe um pedaço novo através do seu organismo que vai refazendo o seu sangue. Então a cada 3 meses você tem uma medida no sangue sobre o que aconteceu ali com a glicemia, com as gorduras, com os não sei, com os negócios tudo que tem lá no sangue. Então eles fazem essa medida a cada 3 meses. Ele me disse isso: a cada 3 meses o teu organismo renovou o sangue. Então, e se eu doar o sangue? Se você doar o sangue, ele vai repor o sangue que você doou. Então, não há problema para esse tipo de situação. Mas vamos ver o que a Bíblia vai falar sobre isso, né? Se é permitido ou não. E tal. A Bíblia ensina que a vida inicia na fecundação. Jeremias 1,5. Logo, é desaprovado o uso de células-tronco embrionárias. Por quê? Esse procedimento interrompe a vida do feto. A Bíblia é totalmente contra a interrupção da vida, porque a vida é dom de Deus, é para ser desfrutado. Ok? Até aí, matéria resolvida. Então, se a doação impede o segmento da vida, seja lá do feto, né, como vimos ali, lá na fecundação, foi gerado. Davi fala sobre ter sido gerado, né, está informe, essas situações. Então, se há essa colocação, vai ter que interromper a vida do feto para haver esse tipo de transplante. Então a Bíblia se coloca contra isso. Por quê? Porque está tirando uma vida. Mas se não vai alterar, não vai tirar a vida de ninguém, a Bíblia não se posiciona contra isso. Ela se posiciona contra tirar a vida de alguém. Amém? Vamos andando um pouquinho. Comércio de órgãos. Olha só. A Bíblia não vai falar de comércio de órgãos. Não vai falar sobre tirar o braço de um e vender o braço do outro e tal. Não vai falar. Por quê? Porque isso é uma prática, além de ser uma prática horrível, ela deve ser expurgada de qualquer situação. Pessoas que sequestram, nós temos notícia de pessoas que sequestram crianças, sequestram jovens. Por quê? Porque tem alguém muito rico que precisa de um órgão e não quer entrar na fila para ver se consegue.
Por que não quer entrar na fila para ver se consegue? Porque não há um estímulo para que haja doação de órgãos. Então aí essa pessoa vai no chamado mercado negro e compra um órgão. Alguém sequestra uma pessoa e arranca o órgão da pessoa e vende. Olha, não sei a sua opinião sobre isso. Não vou expressar opinião sobre isso. Não mais do que já expressei. Mas a legislação de doação de órgãos no Brasil proíbe a comercialização de órgãos com pena de até 8 anos de reclusão para quem cometer este crime. Olha lá, a Lei 9.434 de 1997. Essa é a lei brasileira. Ok? E o que a Bíblia diz sobre a lei em si? Que nós devemos obedecer. Aí vamos falar então agora sobre doação na Bíblia. Olha só, eu quero que você preste muita atenção nesse detalhe. Eu não vou falar sobre doação de órgãos na Bíblia. Não vou entrar nesse termo, doação de órgãos. Eu vou falar sobre doação. Se doar, doar aos outros, doar situações diversas. Entenda isso. A decisão, e eu já vou adiantar isso, que está lá na conclusão, mas eu vou adiantar para você. A decisão de doar órgãos ou não doar órgãos é sua. Da mesma forma que a decisão de receber um órgão doado ou não receber um órgão doado é sua, caso você seja o receptor. Então eu vejo muita gente que tem opiniões diversas sobre doação de órgãos. Que pode, que não pode, que vou fazer, não vou fazer. Mas aí o dia que o cidadão entra na fila para ser receptor de órgãos, ele muda, porque agora ele está precisando. Então pense nos dois lados. Nós vamos falar, eu falei do infantilismo teológico, a gente vai conversar mais a detalhe sobre isso. Mas vamos aqui, doação. O ensino nas escrituras é, abre aspas, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Ponto. O pastor está falando de doação de órgãos? Não. Está falando de qualquer coisa. Dar atenção é mais bem-aventurado do que receber. Dar esmola é mais bem-aventurado dar do que receber. Né? Dar carinho, dar instrução. Mas, diz lá, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Outro ponto. O ato voluntário de prover o bem-estar do próximo, desprovido de interesse pessoal. Isso é doação. O que é doar? Eu vou prover alguém, eu vejo que alguém está precisando de alguma coisa, eu vou prover esta pessoa sem interesse pessoal. Isso é doação. Se eu tiver interesse pessoal, aí tem duas situações. Pode ser comércio. Pode ser uma negociação, outra que não seja comércio. Né? Vamos lá, exemplos. A viúva, Marcos 12, 43 e 44, ela doou todo o seu sustento. Barnabé vende uma propriedade e doa a propriedade para a igreja. Ah, pastor, então eu devo doar, vender as minhas coisas e doar para a igreja? Não, meu irmão, Barnabé, Deus colocou no coração dele, ele sentiu vontade, ele foi lá, vendeu a propriedade, viu a necessidade da igreja, doou para a igreja aquilo. Ou ele podia, ou ele quis, Deus colocou no coração dele. Se Deus colocar no seu coração, faça. Se ele não colocar, não faça. Entendeu? Nós temos aí o exemplo de Ananias e Safira. Por quê? Porque viram todo mundo fazendo, foram lá, fizeram, mas vamos aguentar um pedacinho aqui. E aí, por que mente para o Espírito Santo? Pronto, morreu um, daqui a pouco morreu o outro. O Espírito Santo não está pedindo nada de ninguém, não. Deus é dono do ouro e da prata, ele é o provedor. Agora, se Deus colocou no teu coração, poxa, eu gostaria de fazer isso. Eu estou vendo a necessidade. Viu a necessidade? Tem condição de fazer? Quer fazer? Faça. Seja financeiro, seja doação de órgãos, em vida ou em morte, seja uma doação de um objeto. Ah, eu tenho um irmão que está precisando de um colchão, de uma cama, não sei o quê. Ah, eu não posso sozinho, eu vou fazer uma vaquinha e tal, não sei o quê. Resolve. Deus colocou no teu coração, faça. E Deus te abençoará. Doação é disposição de renunciar, sacrificar, sofrer por amor de outros. Romanos 5,8. Sendo uma forma de colocar a fé em prática. Tiago 2,14 ao 17. Como Jesus que assegurou, dai e ser-vos-á dado. Mas como é que é esse negócio de dar e ser-vos-á dado?
Fé. Bota a tua fé em prática. Eu preciso de não sei o que, mas fulano precisa. Eu tenho mais do que fulano. Eu tenho pouquinho, mas eu tenho mais do que fulano. Eu posso ajudar o fulano? Posso, então eu vou ajudar o fulano. Aí alguém vê, ou Deus mostra, ou Deus levanta alguém de não sei onde e pronto, te cobre. Por quê? Porque Deus não deixa ninguém descoberto. Deus é maravilhoso. É bom demais. Cadê? Exemplos de doação. Os Gálatas. Paulo lá na Galácia, ele funda a igreja na primeira viagem missionária dele, lá 47, 48 depois de Cristo. O apóstolo sofreu de uma enfermidade. A Bíblia não explica qual enfermidade que era a enfermidade de Paulo. Olha lá, 2 Coríntios 12, 7, fala da enfermidade dele, da qual orou a Deus 3 vezes para ser curado, mas Deus não curou. Deus respondeu: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9a. Ao evangelizar na região da Galácia, Paulo deixou indício de ter sentido os efeitos da doença que ele dizia ser um espinho na carne. Gálatas 4, 13. E salienta que os gálatas não desprezaram nem o rejeitaram. Eles viram, pelo que fica entendido ali, eles viram Paulo sofrendo daquele espinho na carne, sofrendo daquela situação que a Bíblia não esclarece qual é. Quando a gente chegar lá no céu, procura Paulo e fala assim: Paulo, de boa, beleza, tranquilo, na paz, na graça, na misericórdia, me diz o seguinte, o que era que tu tinha lá, o que era problema nos olhos, problema no rim, problema no pé inchado, era careca, sei lá, o que você tinha? Ou então procura um irmão lá da Galácia e fala assim: irmão, o que Paulo tinha? Porque diz ali que ele apresentou essas crises de doença lá e os irmãos não o rejeitaram. Gálatas 4,14. Há uma conjectura, né, por causa dessa passagem, que a enfermidade de Paulo era nos olhos. Por quê? Doença que ele afetava a visão. Está lá, Gálatas 6,11. Indiscutível é que, para expressar o amor dos irmãos, ainda que de modo metafórico, o apóstolo fala do sentimento altruísta dos gálatas, que, se possível, arrancariam os próprios olhos e os doariam no intuito de amenizar o sofrimento de Paulo. 4,15, está lá. Então, daí se entende que ele provavelmente tinha um problema nos olhos, né? Que fala lá que ele sabe que os irmãos, se possível, arrancariam os olhos e dariam para ele e tal. Então, se entende que pode ser uma situação metafórica, mas pode ser que tratar da doença que ele tinha. Ia ficar muito esquisito se começasse na Bíblia, um livro que é o nosso manual de instrução, Paulo começasse a discorrer sobre as suas doenças pessoais, sobre as suas tristezas, sobre as suas melancolias, porque Paulo era um cidadão, homem, pessoa, então tinha os seus problemas pessoais, né, a serem abordados. Mas não coloca isso. Então entende-se por esse trecho lá de Gálatas 4,15 que provavelmente era um problema nos olhos, mas que os irmãos tinham essa vontade, mas não se dominava o transplante. Muitas pessoas morriam com olhos perfeitos, mas não se dominava a situação de transplante, então não teria como fazer na época, né? Eu estava no Paulo, né? Foi esse aqui dos Gálatas, isso. Aí vamos para frente aqui. Eu tenho que entrar nesse aqui. O desprendimento de Paulo. Cadê? Opa. Isso, desprendimento de Paulo. O Paulo é um cidadão, um apóstolo maravilhoso. Dos textos que ele deixa, né? Ele escreve de uma forma, quando eu leio os trechos de Paulo, eu fico admirado com as cartas, com a forma que Deus instruiu a Paulo para escrever, e os significados, as formas de abordagem, assim, deixam a gente de queixo caído, ver as interpretações que Deus dá através dos textos de Paulo. E ele escreve lá em 2 Coríntios 12,15, dizendo assim, dele mesmo: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ele está falando em doação pessoal. Como falou lá dos Gálatas, que tinham vontade de doar até o que não podiam, Paulo está falando da sua doação pessoal, dedicação pessoal. Ao retornar da terceira viagem missionária em direção a Jerusalém, o apóstolo discursou aos anciões de Éfeso, aspas,
mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Em Atos 20, 24. Dia depois de chegar a Cesareia, continua Atos 21, 8, Paulo recebeu uma revelação acerca do perigo que corria em Jerusalém, mesmo 21, 10 e 11. Tendo sido persuadido pelos irmãos a recuar, lá no 12 do 21, o apóstolo constrangido declarou estar disposto a não apenas sofrer, aspas, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus, fecha aspas, está lá no 13. O despreendimento paulino é uma ação digna de ser imitada pelos seguidores de Cristo, lá 1 Coríntios 11, 1. Mas você vai observar o seguinte, isso era uma característica de Paulo. Nós estamos pegando isso aqui como exemplo para nossas vidas, né? Ele se doava, ele se integrava, se entregava 100%. Tem uns mosquitinhos voando aqui, coisa de roça. Vamos lá, vamos andar mais um pouquinho. Continuando a falar sobre exemplos de doação. A doação suprema de Cristo. Cristo é nosso exemplo em tudo. Não tem o que discutir sobre Cristo ser um grande doador, né? Ele deixou sua glória, nasceu, viveu aqui com os problemas de seres humanos, morreu sem ter cometido pecado nenhum. Quando chega no inferno, o diabo quebrou a cara. Por quê? Porque só pode morrer quem cometeu pecado. Jesus não tinha cometido pecado. O que o diabo é obrigado a fazer? Devolve. Então ele ressuscita, e aí ele ressuscita já com a chave da morte, do inferno, e sobe aos céus e está lá preparando lugar para nós, e nós estamos nessa lida, esperando esse momento que ele venha nos buscar. Isso é um grande exemplo de doação do nosso Mestre Cristo. A morte de Cristo é o maior gesto de amor e doação em favor do ser humano. Quando entregou sua vida por nós pecadores, ele afirmou que o fez voluntariamente. Está lá, João 10, 18. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Então não foi... ele morreu porque prenderam ele e penduraram. Não, ele se doou por nós. As Escrituras afirmam que essa doação está fundamentada exclusivamente no amor, uma vez que, aspas, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. Olha lá, bonitão. Isso é um versículo maravilhoso, isso é um trecho bíblico que nos dá garantia de que Deus nos ama mesmo, com força. Por intermédio do sacrifício de Cristo e de sua vitória sobre a morte, fomos resgatados de nossa vã maneira de viver. 1 Pedro 1, 18 até o 21. Aí vamos falar então do tal do infantilismo teológico. Por quê? Pessoas que não têm uma fundamentação adulta em teologia fazem algumas misturas, né? Por exemplo, creem que não podem doar órgãos por temer que no arrebatamento estarão incompletos. A pessoa morreu, doou os órgãos, aí quando ressuscitou está sem o fígado, está sem o coração. Gente, pelo amor de Deus, Paulo vai ensinar assim, ó. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em vigor. Semeia-se em corpo natural, ressuscita em espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15, do 42 ao 44. Então não vamos ser infantis teologicamente, né? Vamos exercitar o maior mandamento bíblico, o amor. O que Paulo está dizendo assim? Gente, quando você morreu, o corpo foi para a vala, virou pó, né? Do pó vieste, ao pó retornarás, beleza? Ressuscitou, corpo glorificado. Ninguém mais quer saber do teu fígado, do teu baço, do teu coração. Não tem anjo com coração, gente. Não tem cérebro, não tem olho. Somos perfeitos, corpo glorificado. Então fica o pessoal nesse negócio, não vou doar o sangue porque o sangue tem o meu DNA, não sei das quantas, tem várias explicações sobre não doar sangue. Não vou doar o coração porque quando eu for ressuscitado, como é que eu vou viver sem coração? Tu vai viver, se tu for ressuscitado, se tu tiver a honra de ser ressuscitado e ser colocado lá no céu com Cristo, esquece esse negócio de coração que tu vai estar com o corpo glorificado e vamos para frente. Doar órgãos é um ato de amor.
Como eu disse, nós estamos falando sobre doar, Cristo que se doou, Paulo que se doava, a igreja da Galácia que queria doar até o que não tinha condição de doar, né, porque não se dominava a técnica do transplante na época. Então, várias situações, e aí você vai, a viúva que doou tudo que tinha, várias situações de doação que nós encontramos na Bíblia. E agora nós vamos falar sobre doação de órgãos ser um ato de amor. Princípio da empatia e solidariedade. O que é empatia? Empatia é você sentir o que a outra pessoa está sentindo, ou seja, se colocar no lugar da outra pessoa. Fulano morreu. Ah, não tinha jeito? Não tinha jeito. Sei lá, o trem bateu, morreram 53 pessoas na pancada lá do trem, foi uma tragédia e tal. Quantos são doadores? Ninguém. 2.300 pessoas morrendo que podiam estar recebendo vários tipos de transplante. Por quê? Porque já se domina a técnica. Mas, e se tiver um doador? A lei só permite pegar daquele que é doador e salvar a vida correspondente, né? Então, se colocar no lugar da outra pessoa, mas eu estou vivo, eu não morri, então como é que eu vou doar o coração? Não dou o coração, meu irmão. Você tem uma saúde boa? Doa sangue. Volto a dizer, isso é minha opinião. Você tem que tomar a sua decisão. Solidariedade. Apoiar e ajudar alguém num momento difícil. Passamos por várias situações de momento difícil na nossa vida. Devemos apoiar, devemos ver o que a gente pode fazer. Doar órgãos é um tipo de atitude que nós podemos ter. Ou não, depende da sua situação, do seu entendimento. Volto a dizer, não estou aqui para direcionar você. Estou dizendo que a Bíblia não se opõe à doação de órgãos, porque uma vez que você morre, você não precisa mais dessa caixa. Do pó vieste, ao pó retornarás. Virou pó. Beleza? Aí quando eu ressuscitar, corpo glorificado. E se eu não tiver morrido de verdade? Não sei, aí já é erro médico, já é outras situações. Na maioria das vezes, pelo que se sabe, todo mundo que é declarado morto está realmente morto, né? Existe algum detalhe ou outro, mas na maioria das vezes está todo mundo. Vamos tirar, por causa de um, tirar todo mundo. Aí vamos lá, ó. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Mateus 7,12. O que eu estava colocando lá no início sobre isso aqui? É a pessoa, enquanto existe a possibilidade de ser doador, a pessoa fica cheia de dedos, cheia de medidas, cheia de recálculos, cheia de não sei o quê. Mas quando a pessoa passa a posição de receptor, aí a pessoa muda de raciocínio. Por quê? Porque está precisando de um sangue, está precisando de às vezes não para si, mas para um parente, né? Quantas vezes eu recebi pedido de doação de sangue e ainda recebo, às vezes lá no tribunal ou por e-mail, em várias situações, fulano, parente, vai fazer uma cirurgia, precisa de doação de sangue. Acontece isso, né? O princípio do verdadeiro amor, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, é o resumo da lei de Deus. Está lá registrado, Mateus 22, do 37 ao 40. João 15, 13 vai trazer que Cristo ensinou que não existe maior amor do que doar a sua vida ao próximo. O Salvador não doou apenas um órgão ou outro órgão para salvar nossa vida, ele se doou por inteiro. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Salvar vidas é um ato de amor. Isso pode ser por doação de órgão. Pode ser por vários outros motivos também, né? Você salva a vida das drogas, você salva a vida da prostituição, você salva a vida de uma relação familiar, você salva a vida de uma criança que está sendo abandonada, você salva de várias formas. Pode ser também por doação de órgãos. Nós, como os cristãos, estamos aqui estudando ética cristã. Qual é o meu foco cristão? O que você, cristão, você membro da ICEA, você membro da sua igreja, o que você entende por doação de órgãos? O que a Bíblia diz a respeito? Entendeu? Que a gente está conversando aqui. A Bíblia não se opõe, a não ser
que interrompa a vida, como foi o que nós falamos no início, sobre a situação do embrião. Ok? Isso. Conclusão. Não levei nem 2 horas hoje. Hoje, você viu isso aqui, ó, hoje tem 3 telas aqui, tem um cronômetro, tem um monte de coisa aqui, não sei nem para que serve isso tudo, mas vamos nós. Doação de órgãos em vida ou depois de morto é um ato de amor. Beleza? Entendemos isso? É um ato de amor. O que a Bíblia nos coloca? Que o que nós doamos, como Paulo se declara querendo ser gasto por amor àqueles a quem ele estava evangelizando, como a igreja da Galácia declara que se pudesse, né, Paulo diz que reconhece que se eles pudessem, eles fariam por ele, uma coisa que na época não era dominada a técnica, né, então é um ato de amor. O cidadão não precisa de um órgão, não precisa de sangue, ele precisa de dinheiro. Aí a gente encontra muita gente que diz assim, então vamos fazer uma vaquinha, vamos resolver, vamos dar, eu tenho condição, eu banco isso, eu banco aquilo, né? Que bênção, que pôde ajudar. É um ato de amor. E órgãos, e sangue, e pele, também é ato de amor. Por quê? Porque uma vez que nós morremos, eu não preciso mais disso não. Beleza? E nada contraria os preceitos éticos ou bíblicos, exceto no caso de célula-tronco embrionária, que foi o que a gente falou, né, que causam a morte do feto. Se interrompe a vida, a Bíblia é totalmente contra. Ninguém deve ser forçado a praticar esse gesto. Por isso que é sempre colocado que é doação de órgãos, doação de pele, doação de sangue. Ninguém pode ser forçado. Você não quer doar? Tudo bem, eu respeito. Não doe. Nem mesmo pode ser coisificado, pode ser tratado de uma forma vã, né? Se desrespeitando a vontade tanto do doador quanto do receptor. O cara morreu, ele agora não tem mais direito sobre isso, sobre aquilo. Não, ele declarou que é assim que funciona a lei. Tem lá na sua identidade, fica lá, doador de órgãos. Na sua CNH vai ter lá, doador de órgãos. Né, no registro lá nacional de doação de órgãos está lá o seu nome lá com a sua identificação. Então, se chegou a óbito e está como doador, é separado para isso, né? Se está vivo, doador de sangue, né? Tem gente que a cada 3 meses está lá, 3, 4 meses vai lá, faz a doação de sangue. Poxa, eu vou lá, eu sou frequentador lá do banco de sangue. Por quê? Porque existe a necessidade. Você vê os bombeiros aí pela cidade, o pessoal que está indo para um socorro, precisa de sangue, né? Precisa desse tipo de atendimento. Somos a expressa imagem e semelhança de Deus que por Jesus se doou por inteiro por nós. Vimos isso, né, na nossa conversa. Doar, frisei isso diversas vezes e volto a frisar, doador, a decisão é sua. Você quer ser doador? A decisão é sua. O seu próximo, o receptor, agradece. Invertendo, receptor, você tem uma necessidade. Ore para que alguém tenha a vontade de doar, né? E a coisa vai fluir, já que se domina a técnica. Hoje em dia existem situações, o cara vai, voltando aqui, ainda antes de entrar aqui no refletir, vai ter que tomar um remédio pelo resto da vida para não ter rejeição, não sei o que, vai ter que fazer tratamento, mas vai estar vivo, vai estar com sofrimento reduzido. Por quê? Por ter sido abençoado por uma pessoa que veio a óbito, por ter sido abençoado por uma pessoa que doou sangue, que doou pele, né? Eu estou precisando de cabelo, mas cabelo tem que ser meu mesmo. Isso aí é outra história. Vamos lá. Para refletir e responder. Isso nós tratamos. Então eu botei essas questões aqui, tá, que vêm sugeridas, para que você pense a respeito. E no próximo slide eu vou dizer o que você vai fazer com isso. O que é transplante de órgãos e de tecido humano? O que é? Qual a sua opinião sobre isso? Para você refletir, fazer a sua resposta. Por que a ética cristã não admite o uso de célula-tronco embrionária?
célula, tronco embrionário. Por que a ética cristã não permite? Porque a Bíblia nos instrui, através da ética cristã, a não admitir isso. A ideia de comercialização de órgãos e tecidos humanos são empecilho para não doar órgãos? O que está querendo dizer aqui? Tem alguém comerciando no mercado negro órgãos, tecidos, seja lá o que for, que deveriam ser doados. Por isso que eu não vou ser doador? Isso é empecilho? Porque tem alguém comercializando, você não vai ser doador por causa disso? Existe uma situação aí? A esperança do milagre, a ressurreição do corpo, são obstáculos para não fazer doação de órgãos? A pessoa está, não, Deus vai curar, Deus vai curar, Deus vai curar, Deus vai curar, Deus vai curar. E aí aparece um órgão, aparece uma situação de transplante. Quando eu ressuscitar, vai estar faltando. E são coisas que impedem a doação de órgãos. Como é que você entende isso? E o último aqui, segundo a nossa lição aqui, o nosso texto, nossa conversa, o que significa doar órgãos? Não é o que é transplante de órgão, não. Isso é lá na primeira. Na última, o que significa doar órgãos? E aí vem, afinal aqui, meu querido, minha querida, lembre que amar e doar são decisões pessoais. Falei isso mais de não sei quantas vezes aí, sei lá, mais de 3, mais de 4, mais de tantas. Decidir amar, exatamente, decisão. Decidir doar, decisão. Eu decidi amar a minha esposa, eu decidi amar os meus filhos, eu decidi amar a minha igreja, eu decidi amar Jesus Cristo, eu decidi doar órgãos, eu não decidi doar órgãos. Então a decisão é pessoal. Como é que eu resolvo isso? Ore, estude a palavra, e Deus vai te orientar, vai te abençoar em todas as tuas decisões. Aquela decisão, vou estudar direito ou medicina? Eu vou casar? Eu vou construir uma casa? Eu vou morar no Brasil ou fora do Brasil? Decisões. Todas elas a gente não se ajoelha e coloca na presença de Deus. Da mesma forma, Deus, posso ser doador de órgão? Não posso. Coloca no meu coração, me orienta. A tua palavra eu sei que ela não impede. Mas se o meu amor impede, não impede, qual é a minha ideia? Aquelas questões, encaminhe sua opinião quanto às questões do slide anterior para o crescimento da Escola da Palavra em Ética Cristã. O que eu quero saber aqui é como é que você entendeu isso. A gente está com muito pouco relacionamento na escola, quando está em aula presencial, a gente faz perguntas, as pessoas vão colocando, a aula é mais dinâmica, a coisa acontece mais tranquilamente, e aqui a gente fica muito separado, uma aula gravada, mas a gente vai romper com isso, em nome de Jesus. Eu creio que a gente volta com as aulas presenciais, ainda não sei quando, mas eu creio que isso vai acontecer e nós vamos ter essa situação. Mas enquanto não temos, eu gostaria que nós tivéssemos um relacionamento sobre essas situações. Então eu peço a você que mande pelo zap, mande por e-mail, entendeu? Se não tem, eu estou no grupo aí da igreja, entendeu? Você acha meu telefone lá para mandar a informação pelo zap, entendeu? E a gente conversa. Eu gostaria que você desse essa opinião sobre esses temas, o que você entendeu sobre isso, tá? Paz a todos. Que Deus abençoe a cada um, a cada família, e se dedique em aprender, em amar, em orar, em buscar. Seja melhor do que eu, seja melhor do que o pastor Egídio, do que a pastora Janete, seja melhor do que o pastor Magno, do que a pastora Vivi, seja melhor do que a minha esposa, também da nossa família pastoral, seja melhor. Sabe por quê? Porque Jesus é por você. Não seja só igual a nós, não seja só imitador de Paulo, como Paulo diz, sede meus imitadores como sou de Cristo. Não seja só imitador de Paulo, seja imitador de Cristo. Ele é o nosso alvo. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quero deixar um abraço para todos aqueles que nós não temos visto na igreja,
né? Eu poderia citar alguns nomes, eu só vou citar um. Só vou citar um, que é nosso amigão lá, nosso amigão vascaíno, que é o Felipe. Grande abraço para o Felipe, saudade de você. Não vou citar os outros, tenho sentido a falta de muitos. Você que não tem ido, você que por alguma razão não tem ido, Deus te abençoe. Assista aos cultos, assista a aula da Escola da Palavra, entendeu? Procure, veja quantas vezes for necessário, tire dúvidas, liga pra gente, conversa, vamos orar juntos, porque nós precisamos nos unir. Essa situação de pandemia está esfriando o amor de muitos. Não estou falando aqui de igreja cheia, igreja vazia, questão financeira de igreja. Não, eu não sei nem como é que funciona isso lá. O pastor Magno organiza isso lá, tem um tesoureiro, tem contador. Eu sei que existe isso na igreja e também não me preocupo com isso não, porque Deus é que é o dono da igreja. O que eu quero saber, e o que o pastor Magno quer saber, é como é que vai o seu coração. Jesus vindo amanhã, vindo agora, vindo daqui a pouco, você sobe para o céu com a gente? Eu não vou ficar aqui, como disse o pastor Egídio outro dia, se Jesus vier, quem é que fica feliz e tal? Eu não fico feliz, eu subo feliz. E todos nós vamos subir felizes. Eu quero que você suba feliz com a gente também, por toda a eternidade. Então, avive o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos